Glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero cumprimentar a nossa igreja com a paz do Senhor Jesus. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Oh, aleluia. Te esperamos para esta manhã, Jesus. Aleluia. Da cruz, me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, Jesus. Aleluia. O tema da missão, a relevância da igreja. Perfeito, sua essência e missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. Missão número 1, a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. O texto Paulo, em Apocalipse, no capítulo 3, verso 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, João foi instituído a escrever através de Jesus 7 cartas à igreja da Ásia. São as igrejas de Esmirna, de Filadélfia, de Laodiceia, a igreja de Sardes, de Tiatira, de Éfeso e de Pérgamo. Quando João é levado até a ilha de Patmos, ele foi levado por Domiciano, que era o perseguidor do Império Romano, e por conta da pregação, e até porque ele era líder naquela época da igreja primitiva, ele prega, através de Jesus, ele escreve essas cartas, e Jesus nos dá uma pista a respeito daquilo que estava a afligir os crentes da Filadélfia. Filadélfia, que no grego quer dizer amor fraternal. Ele diz: conheço que tens pouca força. Aí olha o advérbio, entretanto. Esse advérbio tem o propósito de pegar a primeira frase e linkar com a segunda. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como médico, Jesus sabia muito bem que os crentes estavam fracos, estavam a ser perseguidos, mas o Senhor disse para eles: conheço. Será que nessa manhã, se ele aparece aqui personificado no corpo material, um corpo como o nosso, ele vai poder olhar para mim e dizer: Márcia, eu conheço as tuas obras. Será que ele pode dizer para tu: eu conheço as tuas obras? Então, somente como a igreja de Esmirna e de Filadélfia, tu vais ser elogiado por ele? Ou como as outras 5 que sofreram exceções críticas? A igreja de Sardes, por exemplo, Jesus disse assim: eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Já percebeste que a multidão, ela segue muito mais o morto do que o vivo? Alguém que nós confiávamos, mirávamos e trazíamos até como espelho, e de repente, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não, olha, só eu escolho cair. O Satanás está do lado, então tu repreende em nome de Jesus, vai te cobrir com o sangue de Jesus, vai ler a palavra, vai jejuar, vai pro mundo, vai visitar, vai pôr o rosto no polo, vai tomar um banho de lá, mas dá teu jeito. Se a Bíblia está inumerados pecados, inumeradas leis, mandamentos, ordens, eu não cumpro porque eu não quero. Nós temos que ter cuidado com essas coisas que parece vivo, mas está morto. Aí Jesus diz assim, João diz assim para os crentes lá: eu farei que esses da sinagoga, esses que se dizem ser e não são, esses que se dizem ser judeus e não são, mas mentem, que eles venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. O que quer dizer isso? Que a igreja que é perseguida, que a igreja que é
afrontada, que a igreja que sofre tribulações, essa igreja, Jesus manda dizer, nesta manhã ela é a Filadélfia, e a Filadélfia está aqui nesta manhã, igreja perseguida, sofrida, cheia de problemas, está aqui, porque sabe que Ele nos ama e não abre mão de nós. John Fox, no livro dos Mártires, da editora CPA dele, diz assim: Tiago, irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a ser morto por causa da palavra de Deus. Atos 2:2 nos informa que ele foi decapitado à mão do rei Herodes Agripa. Clemente de Alexandria, um dos pais apostólicos, conta os detalhes da sua morte. Tiago, ao ser conduzido ao local de seu martírio, o soldado que o guardava diante do juiz foi tão afetado pelo testemunho e convicção de Tiago, que ele arrepende-se, cai aos seus pés, pede-lhe perdão, declara-se ser um cristão e é morto injustamente com aquele que antes ele tinha acusado. E a história diz que os dois foram decapitados. Isso aqui é uma lição para nós, assim como Tiago e tantos outros na Bíblia que pagaram o preço. É o que o Senhor está passando para nós, que vale a pena ser fiel. Quem tem certeza? Quem não tem certeza, fica lá. Vai, diz comigo. Vai valer a pena. Lição de número 2. A igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Primeiro eu preciso entender o que é relevância. Relevância é o mesmo de importância. Quando o comentarista em algumas sessões ele fala relevância, o sinônimo depois importância, é porque essa lição, se tu estudares ela com cunho exegeta, teólogo, com os conhecedores da Bíblia, tu vais entender que é uma lição altamente pedagógica. Um tema segue o outro. O texto fala: quem fareis, pois, irmãos, quando quiser juntar cada um de vós, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Paulo está a apresentar aos crentes em Corinto um exemplo de como deveria ser conduzida a reunião de uma igreja local. Se cada um de vós trouxer para o culto a habilidade especial que Deus nos deu, e tudo for feito para edificação, a igreja como um todo será beneficiada. Por exemplo, o irmão que fala bem, que ele vai ter desenvoltura para destrinchar a palavra de Deus, aquele que tem um bom dinheiro, uma boa vida, ele tem condição de ajudar a igreja. Deus deu essa função, então tu tens a chamada espiritual, adiciona a trela, tem a sal, gratidão de alma remida. Paulo está dizendo isso. Tem a doutrina é o alicerce, é para se consolidar, estruturar a obra do Senhor nos corações, é a base da salvação do homem. Tem também a revelação. Se a revelação como se corrompe quando nos embriagamos do vinho, que é o Espírito Santo, está na revelação, não há limite para a operação do Espírito Santo, e aqui não é o vinho da carne, da terra. Línguas estranhas é a manifestação do Espírito Santo para edificação, porque aquele que fala em línguas estranhas, Paulo diz que ele edifica a si mesmo. Aquele que profetiza, edifica a igreja. Tem entre vós também edificação espiritual. Quando a igreja está reunida e vive esses elementos proféticos de banquete espiritual, toda a igreja é edificada. Verdade aplicada. O culto a Deus é a celebração, festejar, comemorar, reverenciar, realizar uma reunião de seu nome, com a expressão de gratidão, e adoramos pelo que Ele é e pelos seus atos poderosos, em conformidade com as Escrituras. Lição de número 3. Eu falei? Textual. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa passagem todos nós conhecemos, que fala da grande comissão. Mas eu preciso voltar um pouco, porque o versículo 18 diz: Jesus veio e nos falou dizendo: foi-me dado. Olha aqui, olha o verbo, foi-me dado. Então eu não tinha, ou se tinha, eu tinha parcial. Foi-me dado todo poder. O céu foi-me dado. O que é poder? Poder aqui é o direito de deliberar, de decidir.
da ressurreição, nós vamos ler em várias passagens bíblicas os evangelhos a dizer que Jesus tinha autoridade. Ele mesmo fala que ele tinha autoridade. Autoridade é um poder limitado, é um poder parcial, é um poder na terra, não da terra, na terra. Jesus estava falando agora que o poder dele é ilimitado, que o poder dele agora é imparcial, que o poder dele agora é de cima para baixo. Eu disse que Jesus disse agora sim, porque agora eu tenho o poder do céu para a terra, eu tenho o poder de cima para a minha igreja em Graça Miranda, eu tenho o poder para a igreja estar reunida aqui e eu visitar a casa deles, o filho deles, a família deles, o trabalho deles, a saúde. Eu tenho esse. Dá para tu pegar essa palavra nessa manhã. Oh, glória. Lição de número 4. A relevância. Olha aí para o Senhor. Pessoal, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentando o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. No capítulo 2 do livro de Atos, Lucas descreve, entre outros assuntos, o batismo com o Espírito Santo. A história da multiplicação dos fiéis na igreja primitiva. Jesus morre, ressuscita, ascende o céu. Os discípulos seguem a sua orientação, permanecem em Jerusalém, no aguardo da promessa do Espírito Santo. Dia de Pentecostes, o dia da vinda, da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e, consequentemente, a igreja. Eles começaram a falar em línguas estranhas, atraem muitas pessoas que estavam na cidade, que ficaram aterrorizados pelo barulho gerado pelaquela ocasião. Pedro aproveita a oportunidade para falar o que o profeta Joel tinha dito sobre a descida do Espírito Santo. Homens da Judéia, ele estava a falar do Estado, e todos vós que habitais em Jerusalém, ele estava a falar de país. Olha como ele é. A promessa começou a ser cumprida. A partir de então, eles se faziam presentes, não se isolavam mais, todos estavam cheios de temor, ensinavam uns aos outros a partir dos alimentos e viviam em plena unidade. Lição número 5, a relevância. Perseverando textual, unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2, 45. Todas as marcas destacadas por Lucas dizem respeito ao relacionamento dos primeiros cristãos. Primeiro, eles se relacionavam com os apóstolos. Os primeiros cristãos dedicavam-se aos ensinos dos apóstolos, sentavam-se aos pés dos apóstolos, submetiam-se à sua autoridade. Uma igreja viva é uma igreja apostólica. Seus membros estão comprometidos com o ensino dos apóstolos e se submetem a eles. Segundo, eles se relacionavam uns com os outros. Eles se empenhavam em manter a comunhão entre eles, amavam uns aos outros. Uma igreja viva é uma igreja interessada em pessoas. Terceiro, eles se relacionavam com Deus. Eles adoravam a Deus no partir do pão e nas orações, sem formalismo, com alegria e com reverência. Uma igreja viva é uma igreja adoradora. Quarto, eles se relacionavam com o mundo. As pessoas de fora eram alcançadas através do testemunho e da sua missão. Uma igreja viva é uma igreja evangelizadora. Verdade aplicada. Congregar em uma igreja local dentro é uma das características da pessoa que passa pela experiência da conversão e prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. O que é congregar? É o ato de se reunir em nome de Jesus para a edificação mútua e adoração ao Senhor. Congregar é um termo intrinsecamente ligado à prática religiosa, desempenhar um papel crucial na fé cristã, que serve como pilar fundamental da vida espiritual dos crentes. Lição de número 6. Textual. Portanto, recebemos uns aos outros como também Cristo nos recebeu para a sua glória. O apóstolo Paulo está a falar isso especialmente os convertidos judeus, que deveriam receber e reconhecer os seus irmãos gentios, mas eles tinham dificuldade nisso. Os judeus relutavam em aceitar os gentios. Jesus, como Cristo, nasceu judeu
e ministrou em Israel e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lição de número 7. Até que todos cheguemos à unidade da fé textual e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja em Éfeso enquanto estava preso na capital do Império Romano, provavelmente por uns dois anos. Lá ele escreve a carta à igreja de Colossenses, de Filipenses, a igreja de Filemão e também a igreja de Éfeso. Éfeso era amplamente conhecida por sua estrutura monumental, por seu porto movimentado e a sua economia próspera, alimentada pela indústria e pelo comércio. Em Éfeso, a igreja do Senhor Jesus, o Evangelho, começou a prosperar. Paulo, então, tem o zelo de conscientizar os crentes acerca de seus privilégios e compromissos com a igreja de Cristo. Diferente das outras cartas, na Epístola aos Efésios, o apóstolo expõe parte importante de sua teologia, ou seja, o estudo da existência de Deus em caráter mais geral. O tema predominante dessa epístola é a posição da igreja em Cristo, ou seja, a unidade de todos os crentes em Cristo. É por isso que Paulo está dizendo: nós precisamos chegar à medida da estatura de varão perfeito. Essa estatura só precisa ter. O que é medida? É a ação de determinar a extensão, quantidade ou valor de algo sendo essencial para a avaliação e controle de diferentes situações. Que é estatura? É a medida vertical do corpo de alguém em posição ereta. É altura, é importância, é magnitude. Agora deixa eu explicar um negócio para o irmão. Não tem como ter uma comunhão vertical sem antes ter uma comunhão horizontal. Não tem como, eu repeti para a igreja, não tem como ter uma comunhão vertical se antes tu não tens uma comunhão horizontal. Lição de número 8. Deixa eu fazer uma observação para os irmãos. É necessário prestarmos a seguinte atenção em 3 pontos: a possibilidade de esfriar, a possibilidade de se apagar o espírito e a possibilidade de entristecer o Espírito Santo. Tem pessoas que não estão mais a mensurar essas possibilidades. Lição de número 9. Textual: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. Quem vai falar isso? Ele nos incentiva a honrar a Deus com os nossos bens, a dedicar a Ele as primícias e as melhores porções do que recebemos. A promessa associada a essa atitude é de bênçãos abundantes e provisão divina em nossas vidas. Em 2 Coríntios 9:6-7, Paulo diz assim para os crentes: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Essa passagem nos ensina que nossa generosidade em honrar a Deus com os nossos bens não deve ser motivada pelo dever e obrigação, mas sim pelo amor e alegria em compartilhar o que recebemos. Deus valoriza a atitude de dar com alegria e nos promete colher de acordo com aquilo que semeamos. Se tu semeias pouco, sabe por que Paulo está a dizer assim, cada um dê, não com raiva no coração, conforme determinou, não com pesar nem por obrigação, porque os seus crentes de Corinto ajudaram ele com ofertas, né? Mas esses crentes novos que chegaram não concordavam com isso, de ajudar o apóstolo Paulo, não concordavam com isso, havia briga, dissensão na igreja. Então Paulo diz: quem quiser contribua, quem não quiser não contribua. Agora cada um receberá de acordo com o que semear. Meu irmão, se tu semear só aqui nesse retângulo, as sementes vão nascer só nesse retângulo. É a lei natural da vida. Agora, se tu semeares por toda a Rocha Miranda, vai nascer em toda a Rocha Miranda frutos dignos de louvor para a glória de Deus. A relevância da igreja
o artigo 170 da nossa Constituição Federal de 81, que a ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da injustiça social. Ou seja, a função social tem por objetivo, com efeito, reinserir a sociedade social na atividade econômica sem desconsiderar a autonomia privada, fornecer padrão mínimo de distribuição de riquezas e de redução das desigualdades. É o princípio da isonomia tão defendido por Aristóteles, o filósofo grego. Devemos tratar igualmente, que é um dos princípios da nossa Constituição Federal. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Textual: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Duas perguntas que eu tenho que fazer à igreja. A primeira, Simone, por favor, me responda. Paulo é considerado o apóstolo dos gentios. Paulo está a ensinar, nesse versículo, em toda a história dele, a obediência irrestrita ao Estado. Irmã Andréia, todo governante ou autoridade é escolhido por Deus? Ambas as respostas, Simone e Andréia, é muito certo que Paulo estava a ensinar o que ensinou a comunidade dos cristãos em Roma. Foi pelo fato dos cristãos romanos terem alguma dificuldade de reconhecerem as autoridades dos governantes do Império Romano, porque eram pagãos, idólatras, cruéis e adversários da fé cristã. Mesmo assim, Paulo assegura que há necessidade de submissão às autoridades. Só que no conceito de Paulo, o Estado preservava o mundo em um caos. Dessa forma, ele incentivava nada mais nada menos a obediência às leis, a pagarem seus impostos e a terem respeito pela autoridade. Para Paulo, o cristianismo e a boa cidadania, como fala nossa lição, caminham de mãos dadas. O próprio Cristo ensinou sobre isso, falou do nosso compromisso com a autoridade celestial, que é Deus, mas também do nosso compromisso com a autoridade humana. Vai lá, pega lá, deu uma moeda, deu um real lá na boca daquele Cristo, pega lá, pagar o imposto. Mas o mandamento, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, tendo do gosto total do ensino bíblico, está longe de ser uma obediência total e irrestrita ao Estado. Então a igreja, já quer falar? Não. Nós vamos ver Saul, que tem a unção de Samuel. Nós vamos ver Davi, que tem a unção de pegaste a visão? E esse aí não foi eu que escolhi. Vontade diretiva de Deus. Mas já que eles escolheram, vontade permissiva de Deus. Vai lá, Samuel. Vamos ver. Nós vamos encontrar alguns momentos na Bíblia, grandes homens a serem contra as autoridades. O que Daniel fez? 3 vezes ao dia. Então, mas tinha que fazer o que pela Babilônia? Se prostrar diante. E ele foi punido. Qual foi a pena dele? Pena de morte. Aí Jesus, como está aqui hoje, ele disse assim para Daniel, prefigurado na Trindade, ele disse assim para Daniel: Daniel, faz o seguinte, deixa ele se jogar lá na cova. Vou determinar um jejum para os leões, eles vão dormir. Eles vão dormir. Meu irmão, sabe por que esse que te afronta, esse que se diz ser teu inimigo, ainda não te matou? Sabe por que tu vives? Porque é o Deus de Daniel, é o Deus dessa igreja, é o meu Deus. Esse é o número 1. A importância da igreja, da edificação e a solidificação da instituição, família. Lição número 2. Lição de número 3. Texto áureo, aguardando a bem-aventurada
aguarda a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus. Esse livro é escrito por Paulo para orientar o bispo Tito como lidar com uma igreja de Creta e como ensinar os crentes a viverem de acordo com a vontade de Deus. Isso é um versículo importante que nós devemos manter e guardar na nossa vida. Aguardando. O que é aguardando? Esse verbo está no tempo do gerúndio. Indica uma ação que está a acontecer. Acontecer o quê? Para quê? Para bem-aventurança, ou seja, muito feliz, a bendita esperança, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira esperança da igreja, a verdade aplicada, a esperança do nascido de novo está em Jesus Cristo. Por isso ela deve ser segura, estável, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Segura, porque está certa, está garantida. Estável, porque não possui variações nem alterações. Independente, que não depende, que goza de autonomia. A independência, ela está relacionada com a liberdade completa, com relação a alguém ou a algo. Acreditamos que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Trata-se de um evento sem sinais e não precisa acontecer nada na história antes dele. Eis aqui, vos envio um mistério. 1 Coríntios 15, 5, 2, 5, 3. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ao lado senso, quem foi, quem já morreu e quem está aqui. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Oh glória, incorruptíveis. E nós, quem tem essa esperança? Olha agora, chora, reclamar. Levante a tua mão para o céu, porque tem uma promessa para a igreja, tem uma promessa para os vivos. Meu Deus. Enquanto tu não ouviu glória desse mãe do teu lado, continua a falar. Seremos transformados. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoar. Maria das Maravilhas, a esperança. Nós hoje terminamos o terceiro trimestre da nossa lição da Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus em Rocha Miranda, na Rua dos Diamantes, campo de Marechal Hermes. E para tanto tem o nosso grito de guerra. A igreja sabe que sua esperança está em Deus.